Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 260 e vamos... Caramba! Falta só mais 105 dias, né? Minha nossa! Estamos avançando pelo Evangelho de Mateus. Estamos no nosso terceiro interlúdio messiânico e hoje vamos ler Mateus capítulos 8, 9 e 10. Também o livro de Provérbios capítulo 19, versículos de 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber um aviso todos os dias quando sair um episódio novo. Hoje é o dia 260. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulos 8, 9 e 10 e Provérbios, capítulo 19, versículos de 1 a 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 8. Curas. Quando descia do monte, uma grande multidão o seguia. Um leproso se aproximou dele, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, se queres, podes curar-me. Ele estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica curado. No mesmo instante, curou-se da lepra. Jesus lhe disse: Não o digas a ninguém. Vai apresentar-te ao sacerdote e, para que lhes conste, leva a oferta estabelecida por Moisés. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e lhe suplicou: Senhor, meu criado está em casa deitado com paralisia e sofre terrivelmente. Disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe replicou: Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto. Basta que pronuncies uma palavra e meu criado ficará curado. Também eu tenho um superior e soldados às minhas ordens. Se digo a este que vá, ele vai. A outro que venha, ele vem. Ao servo que faça isso, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: Eu vos asseguro, fé semelhante não encontrei em nenhum israelita. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os cidadãos do reino serão expulsos para as trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Ao centurião, Jesus disse: Vai, e aconteça como acreditaste. Nesse instante, o criado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tomou-a pela mão e a febre passou. Ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao entardecer, lhe trouxeram muitos endemoniados. Ele, com uma palavra, expulsava os demônios, e todos os enfermos se curavam. Assim se cumpriu o anunciado pelo profeta Isaías. Ele assumiu nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades. Seguimento. Vendo Jesus a multidão que o rodeava, deu ordem de atravessar o lago. Então, aproximou-se um letrado e lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas este homem não tem onde recostar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos enterrem seus mortos. A tempestade acalmada. Quando subia à barca, os discípulos o seguiram. Imediatamente levantou-se tal tempestade no lago que as ondas cobriam a embarcação. Enquanto isso, ele continuava dormindo. Aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos afundando. Disse-lhes: Como sois covardes e desconfiados? Levantou-se e ordenou aos ventos e ao lago, e sobreveio uma calma perfeita. Os homens diziam assombrados: Que tipo de indivíduo é esse, a quem até os ventos e o lago obedecem? Os endemoniados. Ao chegar à outra margem e entrar no território de Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados,
saídos do sepulcro. Eram tão violentos que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. Imediatamente puseram-se a gritar: Filho de Deus, que tens conosco? Vieste antes do tempo para nos atormentar? A certa distância havia uma grande manada de porcos fuçando. Os demônios lhe suplicaram: Se nos expulsas, envia-nos a manada de porcos. Disse-lhes: Ide. Eles saíram e entraram nos porcos. A manada em massa se lançou ao lago por uma encosta e se afogou na água. Os pastores fugiram, chegaram ao povoado e contaram o que havia acontecido com os endemoniados. O povoado em massa saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, lhe suplicaram que se retirasse de seu território. Capítulo 9. Cura um paralítico. Subiu a uma barca, atravessou a outra margem e chegou à sua cidade. Levaram-lhe um paralítico estendido numa maca. Ao ver a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns letrados pensaram: Esse blasfema. Jesus, lendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal? O que é mais fácil? Dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e caminha? Pois, para que saibais que este homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, disse-lhe: Levanta-te, toma a maca e vai para casa. Ele se levantou e foi para a sua casa. Ao ver isso, a multidão ficou espantada e dava glória a Deus por ter dado tal autoridade aos homens. Chama Mateus. Seguindo adiante, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado diante da mesa dos impostos. Disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus na casa, sentado à mesa, muitos coletores e pecadores chegaram e se sentaram com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com coletores e pecadores? Ele ouviu e respondeu: Os sadios não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Ide estudar o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Não vim chamar justos, mas pecadores. Então aproximaram-se dele os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos, ao passo que teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Podem os convidados ao casamento fazer luto enquanto o noivo está com eles? Chegará um dia em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, pois o acrescentado repuxa a roupa e faz um rasgo pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, pois os odres arrebentariam, o vinho se derramaria e os odres se estragariam. O vinho novo se coloca em odres novos, e ambos se conservam. Duas curas. Enquanto lhes explicava isso, aproximou-se um funcionário, prostrou-se e lhe disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, põe a mão sobre ela e recobrará a vida. Jesus levantou-se e o seguiu com seus discípulos. Entretanto, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de hemorragias aproximou-se por trás e tocou a orla do manto dele, pois dizia: Só com tocar seu manto ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Ânimo, filha, tua fé te curou. No mesmo instante, a mulher ficou curada. Jesus entrou na casa do funcionário e, ao ver os flautistas e o barulho de gente, disse: Retirai-vos, a menina não está morta, mas adormecida. Riam-se dele, mas quando retiraram as pessoas, ele entrou, tomou-a pela mão e a menina se levantou. O fato se divulgou por toda a região. Curas, os cegos e o mudo. Enquanto Jesus seguia adiante, 2 cegos o seguiam, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes disse: Credes que posso fazê-lo? Responderam: Sim, Senhor. Ele lhes tocou os olhos, dizendo: Que aconteça como crestes. Seus olhos se abriram e Jesus os admoestou:
Cuidado, que ninguém fique sabendo. Eles, porém, se foram e divulgaram sua fama por toda a região. Enquanto saíam, levaram-lhe um mudo endemoniado. Ele expulsou o demônio e o mudo começou a falar. A multidão comentava assombrada: nunca se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios com o poder do chefe dos demônios. Escolha e missão dos 12. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa notícia do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças. Vendo a multidão, comoveu-se por eles, porque andavam maltratados e prostrados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a messe é abundante, os trabalhadores são poucos. Rogai ao dono da messe que envie trabalhadores à sua messe. Capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, conferiu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curar todo tipo de enfermidades e doenças. Nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, apelidado Pedro, e André, seu irmão. Tiago de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o coletor. Tiago de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas, o traidor. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não vos dirijais a países de pagãos, não entreis em cidades de samaritanos. Antes, dirigi-vos às ovelhas desgarradas da casa de Israel. E pelo caminho, proclamai que o reinado de Deus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça o recebestes, dai-o de graça. Não leveis no cinturão ouro, nem prata, nem cobre, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Pois o operário tem direito ao sustento. Quando entrardes numa cidade ou aldeia, perguntai por alguma pessoa respeitável, e hospedai-vos com ela até partirdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se ela merece, nela entrará a vossa paz. Se não a merece, vossa paz voltará a vós. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa mensagem, ao sair daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos pés. Asseguro-vos que no dia do julgamento, a sorte de Sodoma e Gomorra será mais leve que a daquela cidade. Vede, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede prudentes como serpentes, cândidos como pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Eles vos farão comparecer diante dos governadores e reis por minha causa, para que deis testemunho diante deles e dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que ireis dizer, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falando por vós. Um irmão entregará à morte o seu irmão, um pai a seu filho. Filhos se revoltarão contra pais e os matarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Quem resistir até o fim se salvará. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Eu vos asseguro que não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que venha este homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Ao discípulo basta-lhe ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao dono da casa, quanto mais a seus empregados. Portanto, não os temais. Nada há de encoberto que não se descubra, nem escondido que não se divulgue. O que vos digo de noite, dizei-o em pleno dia. O que escutais no ouvido, apregoai nos terraços. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode acabar com corpo e alma no fogo. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos, mas nenhum deles cai no chão sem licença de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Portanto, não os temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai do céu. Aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante do meu Pai do céu.
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim tornar inimigo um homem com seu pai, uma filha com sua mãe, uma nora com sua sogra. E os inimigos de uma pessoa são os de sua casa. Quem amar seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar sua cruz para seguir-me, não é digno de mim. Quem se agarrar à vida, irá perdê-la. Quem a perder por mim, a conservará. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por sua condição de profeta, terá recompensa de profeta. Quem recebe um justo por sua condição de justo, terá recompensa de justo. Quem der de beber um copo de água fresca a um destes pequenos por sua condição de discípulo, eu vos asseguro que não perderá sua recompensa. O livro de Provérbios, capítulo 19, versículos de 1 a 4. É melhor pobre de conduta íntegra do que enganador, pois este é nécio. Não vale fadiga sem reflexão. Quem apressa o passo, tropeça. Quando a insensatez transtorna um homem, seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza proporciona muitos amigos. O pobre é abandonado por seus amigos. Pai Santíssimo, nós te louvamos. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra e obrigado por revelar a tua vontade. Obrigado por revelar Jesus Cristo a nós através dos evangelhos e através do evangelho de Mateus. Agradecemos por teres chamado Mateus para ser um de seus discípulos, um de seus apóstolos, e agradecemos por inspirá-lo e movê-lo a escrever essas palavras que estamos lendo nesse momento, hoje. E obrigado pelo fato de que o que o Senhor fez na vida dele há 2000 anos atrás ainda impacta nossas vidas hoje. Portanto, te louvamos e glorificamos. Por favor, Senhor, nunca se afaste de nós. Nos ajude a nunca nos afastarmos de Ti, mas a sempre escolhermos a Ti e a escolher a Tua vontade, e tomar nossa cruz diariamente, e a Te seguir com todo o nosso coração. Nos ajude a Te amar com tudo que somos e tudo que temos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Ai, pessoal, então aqui no Evangelho de Mateus, capítulos 8, 9 e 10, tem coisas muito interessantes para falar. Então, basicamente, Jesus está fazendo vários milagres, né? Ele está indo para lá e para cá, curando as pessoas. Na verdade, não, perdão, deixa eu reformular. Ele não está para lá e para cá, porque eu não sei se você sabe, mas Jesus passa cerca de 80% do seu ministério público em um raio de 8 quilômetros, o que é bem interessante. Ele fica ao redor do Mar da Galileia, com Cafarnaum como base. Inclusive, Mateus até diz que ele veio de Nazaré, né? Obviamente, Jesus é de Nazaré, mas ele faz de Cafarnaum meio que sua base e realiza o ministério a partir daí. E o que vimos hoje são todas essas curas, né? E não só Jesus está curando, e isso é bem importante. Por que Jesus está curando tanto? Nós vimos lá no primeiro interlúdio messiânico, no Evangelho de João, que João se refere a essas curas como sinais e prodígios, né? É um lembrete. Ele se referia a essas curas como sinais. Sinais que apontavam para a identidade de Jesus. Inclusive, vimos até a história do paralítico hoje, que é levado por seus amigos até Jesus. E Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Então, para provar que ele pode, que ele tem autoridade para perdoar pecados na terra, ele diz, levanta-te, toma a maca e vai para casa. E ao fazer isso, ele está revelando que ele não é só um curandeiro, ele não é só mais um profeta, mas que Jesus é a própria encarnação de Deus. E é tão incrível vermos isso se cumprindo, porque, de novo, estamos todo esse tempo lendo o Antigo Testamento, e não sei se vocês notaram, mas a gente já leu a maioria do Antigo Testamento, a maioria dos livros do Antigo Testamento, nós já lemos, já vimos uma grande parte da história. E também ouvimos quase todos os profetas. Então você consegue ver que Jesus é mais do que um profeta. Aliás, aqui no capítulo 8, Mateus diz que Jesus está cumprindo o que foi escrito e falado pelo profeta Isaías. Ele assumiu nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades. Que ele é o cumprimento dessa promessa de Deus, que Deus tinha dito através de Isaías, lembra? Eu em pessoa virei e cuidarei de vocês. Aliás, lá em Malaquias diz também, que nem o Jeff mencionou no episódio de introdução, que o Messias viria
com cura em suas asas. E hoje vimos aqui a história dessa mulher que sofria com hemorragias há 12 anos. E ela sabe que se pelo menos conseguir tocar a orla do manto de Jesus, ela seria curada. Porque o Messias viria com cura em suas asas. E, cara, isso é incrível. Agora, pode ser que eu já tenha comentado isso em um dos outros interlúdios messiânicos, mas é importante ressaltar que Jesus não cura apenas doenças naturais ou físicas. As Escrituras dizem que Jesus não só cura doenças físicas, mas também doenças mentais, o que é incrível. E eu destaco isso não só porque Jesus pode fazer isso, mas também porque, às vezes, quando falamos sobre cura, libertar alguém da opressão ou possessão demoníaca, acho que, como pessoas modernas, podemos pensar: ah, talvez o que eles consideravam possessões fossem só uma doença mental, né? Mas as Escrituras deixam bem claro ao notar que Jesus curou doenças físicas, curou doenças mentais e também libertou pessoas da opressão demoníaca. Então ele fazia essas três categorias diferentes de cura, pelo menos três, né? Que Jesus fazia. E uma das coisas que é revelada nisso é que, lembra, Jesus está aqui para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus não se trata só de simplesmente unir pessoas sob uma mesma bandeira de fé. Não é simplesmente unir pessoas na igreja. Envolve primeiro derrotar o reino das trevas. Então, quando Jesus encontra alguém que está possuído pelo maligno, possuído pelo demônio, né? Chamamos de possessão por uma razão, e é porque o demônio está em posse da pessoa. Então Jesus luta contra o maligno por essas pessoas e diz: você não pertence mais ao reino das trevas. Eu estou transferindo você para o meu reino. E isso é muito importante da gente entender porque acho que muitos de nós pensamos: ah, legal, eu fui batizado, então isso significa que eu sou um filho ou uma filha de Deus, né? É isso. Sim, sim, é exatamente isso, e isso é incrível. Porém, o que também significa é que, ao sermos batizados, somos transferidos do reino das trevas para o reino de Deus. Inclusive, e vamos ouvir sobre isso mais tarde, à medida que avançamos mais fundo no Novo Testamento, quando nascemos, nós pertencíamos a outro ser, por assim dizer. Pertencíamos ao governante desse mundo, né? O maligno, Satanás. E quando você e eu nascemos sob a posse dele, o que é uma das razões pelas quais no rito do batismo há um rito de exorcismo, que é para dizer: não, não, Satanás, você será derrotado novamente pela graça de Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E então somos transferidos da posse dele, deixamos de pertencer a ele e passamos a pertencer ao Pai. Deus nos chama, né? E passamos a pertencer ao reinado dele. E isso é incrível demais. E podemos ver um desses chamados de Deus aqui no capítulo 9, né? Que é bem legal, porque você tem Mateus escrevendo sobre esse momento de sua própria vida, onde ele era, né, um inimigo do povo judeu. Ele era judeu, mas ele era um inimigo do povo judeu, porque trabalhava para os romanos como cobrador de impostos. E Jesus se aproxima da mesa dos impostos e simplesmente fala: segue-me. Nos mostrando que, qualquer que seja o nosso passado, o Senhor Jesus entra em nosso presente e quer nos oferecer um novo futuro. E é isso que ele faz por Mateus, que também é o autor desse evangelho. Eu acho bem legal que ele separa alguns versículos para nos contar a história de como ele mesmo foi chamado para seguir Jesus. Então, no capítulo 10, Jesus chama todos os 12 apóstolos e os envia em uma missão, né? E a missão é basicamente fazer o que Jesus fez, e isso é muito importante. Para nós que somos cristãos, para nós que somos seguidores de Cristo, não seguimos Cristo apenas porque acreditamos nele, embora acreditemos, mas somos chamados para fazer o que ele fez nessa terra. Vamos ver mais sobre isso à medida que avançamos aqui no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também, mais tarde. Mas os discípulos de Jesus não são apenas chamados para acreditar em Jesus e nem apenas para segui-lo, mas para fazer o que ele fez nesse mundo. O que é incrível, fazer o que ele fez e segui-lo. E no capítulo 10, Jesus diz que, e eu sei que eu estou passando rápido demais por essas partes aqui, mas é que tem muita coisa. E no capítulo 10 ele diz que não veio trazer paz, mas a espada. Agora, o que ele quer dizer com isso? Ele diz: vim tornar inimigo um homem com seu pai, uma filha com sua mãe, uma nora com sua sogra, irmão contra irmão. E você percebe que, cara, esse é o preço, né? Podemos até ver isso, se você olha a história do mundo, você vê diversas famílias se dividindo porque alguém escolheu Jesus e outros membros da família não gostaram disso. Nos primeiros séculos da igreja era até mais fácil, né? Você tinha isso com as perseguições pelos romanos. Mas em todo o mundo, você tinha
pais entregando seus filhos e filhos entregando seus pais, porque acreditavam em Cristo e o seguiam. E isso aconteceu durante diversos períodos da história, não só na época do começo da igreja, você teve isso no Japão, na China, e você tem, de certa forma, eu não quero ser muito alarmista aqui, mas você tem uma ameaça disso acontecer nos dias de hoje. Porque se seguir a Jesus significa vivermos de uma certa maneira, acreditarmos em algo específico sobre a natureza humana, acreditarmos em algo específico sobre como viver, poderiam haver divisões que estão se tornando cada vez mais pronunciadas nas famílias agora, porque parece que a divisão entre o cristianismo e nossa cultura está crescendo cada vez mais, né? Por causa disso, claro, temos que rezar uns pelos outros e apoiar uns aos outros, porque é muito difícil quando as famílias se dividem sobre essas questões, sobre a forma como vivem ou no que acreditam, mas mesmo assim, não podemos abandonar nossa fé. Não podemos abandonar o Senhor Jesus porque Ele nos chamou para sermos fiéis e para sermos testemunhas dele e nos chamou para pertencer a Ele. E também aqui, na última parte do capítulo 10, Ele nos chamou para tomar nossa cruz. E aqui está uma das coisas que eu lembro de ler, essa parte no ensino médio, e isso marcou a minha vida toda. Essa parte que Jesus diz: quem não tomar sua cruz para seguir-me não é digno de mim. Quem se agarrar à vida irá perdê-la. Quem a perder por mim a conservará. Então, sabemos que vivemos em um mundo difícil e perigoso. Vivemos em um mundo que pode chegar até a nos matar, né? Mas não devemos temer. Jesus disse: portanto, não os temais. E isso é muito importante. Não temais. Que mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que, sim, os pais fiquem contra os filhos contra os pais, e as famílias e amigos se separem, Jesus diz: não temais. Porque Deus se importa com você. Inclusive, ele diz: não se vendem 2 pardais por alguns centavos, mas nenhum deles cai no chão sem licença de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados, portanto não os temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. E eu acho engraçado, tipo, bom saber que eu valho mais que alguns pássaros, mas o que Jesus está dizendo é que você importa para o Pai. Portanto, não temais. Pegue sua cruz, me siga e não tenha medo. Quem se agarrar à vida irá perdê-la. Quem a perder por mim a conservará. Não temais. Então, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Meus amigos, meus companheiros de viagem, temos mais 105 dias juntos nessa jornada e mesmo assim ainda parece pouco, né? Eu realmente não queria que acabasse, mas não vamos ficar tristes por antecedência. Ainda tem bastante coisa pela frente. Por isso, hoje vamos encerrar por aqui. Saibam que eu estou rezando por vocês e, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.